Boa tarde, meninas. Sou Cantinho da Vovó e hoje estou aqui com mais um vídeo aula para vocês. Hoje eu quero ensinar como se acha o objeto direto e o objeto indireto de uma maneira fácil. Porque às vezes a gente tem dúvida, aonde será que, como é que eu acho o objeto direto e como é que eu vou saber que ele é indireto? Então agora eu vou dar para vocês a explicação. Vamos ver primeiro o objeto direto. O objeto direto é um termo da oração que completa o sentido, do verbo transitivo. Ele dá sentido à frase, senão a frase fica sem sentido, porque o verbo transitivo, ele precisa de um objeto direto, tá bom? Então, vamos lá ver o exemplo. Nesse exemplo de frase aqui, ó. A primeira, Ana vende livros. Aqui a frase está completa, né? Então, se eu colocar aqui, eu separar o verbo, aqui ó, Ana vende. Vende. Terminar aqui a frase, Ana vende. Fica incompleto o verbo. Vocês vão perguntar, Ana vende o quê? Não é verdade? Então, precisa de um objeto direto. Vocês fazem a pergunta, o quê? Então, ela precisa vender livros. Ana precisa vender livros. Então, vender livros é o objeto direto, dá um sentido para a frase, tá bom? Agora aqui tem outro exemplo, ó. Eu disse que estava feliz, olha aqui. Eu disse que estava feliz. Eu disse que estava o quê? Você faz a pergunta para o verbo o quê? Feliz. Então, feliz é o objeto direto, né? Então, se eu colocasse eu disse que estava, e eu separar a oração terminar no verbo, fica sem sentido, não fica com sentido completo. Então, ela precisa de um objeto direto e não precisa preposição, não leva preposição. Então, objeto direto é eu disse que estava feliz. Objeto direto, eu disse o quê? Que estava feliz. Então, que estava feliz é o objeto direto. Aí a frase ficou bem completa, né? Então, para vocês acharem o objeto direto, vocês têm que fazer a pergunta para o verbo. O que, o quem? Dessas duas perguntas. Você pergunta para o verbo o que, comprou o que, né? O quem, tá bom? Isso aí você acha o objeto direto. O objeto direto, ele vem a seguir do verbo. Verbo comprar, vender, socorrer, brincar, é verbo. Então, quando ele tem objeto direto, o objeto vem coladinho. Não tem preposição, não leva preposição, não leva artigo, não leva nada. Não leva, é sem preposição, tá bom? Então, agora vamos ver os indiretos, objeto indireto. Bem, agora vamos ver os objetos indiretos, tá? O objeto indireto é um tipo de complemento que vem acompanhado sempre por preposição. Vocês conhecem o que é preposição, né? A, ante, até, após, com, contra, desde. Tudo isso é preposição, tem muito mais, né? Então, a gente conhecendo o verbo, a gente tem que olhar se do lado do verbo, coladinho com o verbo, vem uma preposição, aí você já sabe que é objeto indireto. Porque o único que vem ligado por uma preposição é o objeto indireto. Então, vamos ver um exemplo. Eu dei 2 exemplos aqui. Esse quadro aqui é muito pequeno. Eu preciso de um maior. Se vocês gostarem da aula, digam que estão gostando, que eu compro um quadro maior e procuro fazer uma aula bem melhor, tá bom? Então, vamos ver a primeira frase. Eu gosto de natação. A primeira frase, eu gosto de natação. Qual é o verbo? O verbo é gostar, o verbo gostar. Do lado do verbo gostar, o que vem? Vem a preposição. Vem a preposição de. Então, eu já sei que essa frase aqui tem um objeto indireto. Então, o objeto indireto dessa frase é natação. Eu gosto de natação. Eu gosto de quê? Faz a pergunta de quê? De natação. Também pode ter casos que pode fazer em que. Aí depende, tá? Então, eu gosto de natação.
Do lado do gostar, do verbo gostar, está a preposição de. Então, eu já posso botar que é objeto indireto da frase. Natação, objeto indireto. Agora, tem outra frase aqui abaixo. Não deu nem para escrever direito, porque o quadro é pequeno. Maria está contra Maurício. Coitado, Maria está contra Maurício. Qual é o verbo dessa frase? Está. Aonde está o verbo? Maria está contra Maurício. Do lado do verbo, coladinho com o verbo, está a preposição contra. Então, eu já sei que é um objeto indireto, porque tem preposição. O verbo vem ligado por uma preposição. Então, o objeto indireto vai ser Maurício. Então, Maria está contra Maurício. Maria está contra quem? Maurício, objeto indireto. Essa aqui é a mais fácil que tem, gente. O objeto indireto, ele vem sempre ligado por uma preposição. Você sabe o que é preposição. Tem o verbo, do ladinho tem a preposição. Aí o restante é objeto indireto, tá? Agora, o objeto indireto que a gente viu anteriormente, ele não vem ligado por preposição nenhuma. É o verbo precisando de um objeto direto. Porque o verbo não tem sentido e precisa de um objeto direto para complementar a frase. Bem, gente, esse aqui foi o exercício de hoje. Eu não quis me estender muito, né? Para não ficar cansativo. E outra que eu não tenho quadro também. Fica ruim, né? E outra também que eu quero dizer para vocês. Tem frases que podem ter dois objetos. Pode ter um objeto direto e depois um objeto indireto. Ou também já ter primeiro o objeto indireto. Tem frases que tem até dois objetos. Objeto direto e o indireto também. Aí tem que ter cuidado. É só conhecer o que é objeto direto, o que é direto, que vocês vão achar normalmente. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Eu sei que aqui essa aula tá ruim por causa do quadro, né? Mas se vocês gostaram, diga que quer que eu continue, que eu vou comprar um quadro maiorzinho para mim aqui, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo aula.